Tem uma coisa que eu queria te perguntar. Qual foi a última vez que você parou para pensar naquilo que seu pai te ensinou? Não as coisas óbvias, não aquele trabalhe duro ou respeite os mais velhos. Eu falo das coisas que ele não te ensinou, porque é engraçado como isso funciona. A gente nunca para reparar no que falta. A gente só sente. Você sente que tem dificuldade de falar o que sente. Sente que não sabe bem como ser pai ou como vai ser quando você for. Sente que tem um vazio em alguma área da sua vida e não sabe nomear de onde vem. E geralmente, isso vem de um lugar bem específico. De um silêncio, de algo que seu pai também não sabia ensinar, porque ninguém ensinou para ele. Esse vídeo não é sobre culpar ninguém, muito pelo menos, é sobre entender uma cadeia que vem se repetindo há gerações e que pode parar em você. Fique até o final, porque eu vou falar aqui, pode ser uma resposta que você procura há muito tempo. Deixa eu te contar uma coisa. Enquanto eu preparava esse vídeo aqui, eu fiz um exercício. Sentei, peguei papel e caneta e escrevi tudo aquilo que meu pai me ensinou. Foi rápido, a lista ficou grande. Trabalho, responsabilidades, como apertar um parafuso, como trocar um pneu, cuidar da casa, coisas práticas, coisas de homem que se vira. Depois eu fiz a segunda parte do exercício e essa aí foi bem mais difícil. Eu escrevi tudo aquilo que ele não me ensinou e a lista também ficou grande. Como lidar com a frustração sem guardar ela? Como falar eu te amo sem parecer estranho? Como admitir que eu tô errado sem sentir que perdi alguma coisa? Como pedir desculpa de verdade? Como dizer eu não sei sem ter vergonha? E o que mais me marcou foi perceber que ele provavelmente também não recebeu isso do pai dele. Não é desculpa, é contexto. Porque a gente ensina o que recebeu. E quando a gente não recebeu algo, a gente passa o silêncio para frente, sem querer, sem perceber. A maior parte do que a gente aprende com o pai não vem do que ele diz, vem do que ele faz. Pensa bem, uma criança não aprende a lidar com raiva ouvindo discurso sobre raiva. Ela aprende vendo o pai lidar com a raiva dele. Se o pai grita e depois finge que nada aconteceu, o filho aprende que é assim que se resolve um conflito. Grita, depois finge que passou. Se o pai nunca chora, nunca, em situação nenhuma, o filho aprende que o homem não chora. Não porque alguém disse isso, mas porque ele nunca viu o contrário disso. O oposto também é verdade. Se o pai trabalha o tempo todo e nunca está presente, o filho aprende, sem ninguém falar, que amor é sinônimo de provisão, que cuidar é trabalhar, que estar presente emocionalmente não está nem no manual. Então, quando eu falo o que seu pai não te ensinou, eu não estou falando de uma aula que faltou. Estou falando de um modelo que não existiu. E é muito mais difícil reproduzir algo que você nunca viu do que algo que você viu 1000 vezes. É por isso que tanto homem chega na vida adulta sabendo exatamente o que não repetir, mas sem a menor ideia de como fazer diferente. Porque é fácil a gente olhar para essa história toda e pensar, ah, mas isso é coisa do passado, eu já superei. Só que o que a gente não processa não fica no passado, vem com a gente e aparece de formas que a gente nem reconhece como sendo aquilo. Você jurou que nunca ia ser ausente como seu pai foi e hoje trabalha tanto que mal vê os seus filhos ou seus relacionamentos. Você jurou que nunca ia gritar com seus filhos e depois descobre que grita do mesmo jeito, na mesma situação, com o mesmo tom que te machucava quando você era pequeno. Você jurou que ia ser emocionalmente presente, diferente do seu pai. Mas quando alguém te pergunta como você está de verdade, você trava, você muda de assunto, você faz aquela piadinha. E isso não é hipocrisia, não é falta de esforço, é padrão emocional. É que padrão emocional não muda só porque a gente decide conscientemente que vai mudar. O padrão está guardado num lugar mais profundo que decisão. Está guardado num corpo, no automático, no que vem antes de pensar. E o primeiro passo para quebrar um padrão não é tentar com mais força, é reconhecer esse padrão, porque você não pode mudar o que você não vê. E a maioria dos homens passa a vida inteira repetindo o que jurou que não fazia, sem nunca enxergar que está repetindo. Eu quero trazer uma coisa que para mim foi muito importante. A Bíblia fala bastante sobre pais e filhos, e não é só elogio, não é só exemplo perfeito. Tem uma passagem em Êxodo que sempre me incomodou. Fala que os pecados dos pais são visitados sobre os filhos até a terceira, quarta geração. Por
Por muito tempo eu li isso como um castigo, como Deus sendo severo. Mas depois eu entendi de outro jeito. Não é castigo, é descrição. É a Bíblia descrevendo como a vida realmente funciona. O que não é resolvido numa geração passa para a próxima. A ferida do pai, se ninguém curar, vira a ferida do filho. E a ferida do filho vira a ferida do neto. E assim por diante. Até que alguém, em algum momento dessa linha, decide parar, decide olhar para a ferida em vez de só passar ela para frente. E é exatamente isso que Cristo representa na minha forma de entender. Alguém que entra na história da humanidade, quebra aquele ciclo, não porque ignora o passado, mas porque carrega o peso dele e não deixa esse peso continuar. Existe um versículo lá em Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, que fala que vai vir alguém que vai converter o coração dos pais aos filhos. Converter não é ensinar uma nova técnica, converter o coração. E eu acredito que isso ainda é possível para qualquer homem. Em qualquer momento da vida. Você pode ser a pessoa na sua linguagem que decide parar a cadeia. Não porque seu pai foi um vilão, mas porque alguém precisa ser o primeiro a fazer diferente. E esse alguém pode ser você. Eu quero te perguntar uma coisa agora, e essa pergunta não é pra mim, é pra você responder dentro de você mesmo. Você já teve uma conversa de verdade com seu pai? Não aquela conversa sobre futebol, não conversa sobre trabalho, não aquele papo de e aí, tudo certo? Eu falo de uma conversa onde alguém, um dos dois, abriu o jogo de verdade, onde ele te falou de algum medo dele, ou você falou de alguma dor sua e ele realmente ouviu, sem tentar resolver na hora, sem precisar mudar de assunto. Para muita gente que assiste esse vídeo, essa conversa nunca aconteceu. E olha, isso não é incomum. É a regra e não uma exceção. A maioria dos homens de geração do seu pai cresceu numa época em que isso nem era opção. Homem não falava de sentimento e ponto final. Então, muitas vezes, o seu pai te ama genuinamente, mas nunca aprendeu a expressar esse amor de um jeito que você conseguisse sentir. E aí cria um descompasso. Ele acha que está demonstrando através do trabalho, do sustento, da presença física. E você sente que falta alguma coisa, porque o que você precisava era de palavras, de atenção, de presença emocional. Os dois amando e os dois sem conseguir se conectar de verdade. Eu não sei se você ainda tem essa chance de conversar com seu pai. Talvez sim, talvez não, mas eu sei de uma coisa que depende somente de você. Você pode decidir que com as pessoas que você ama hoje, essa conversa ela vai acontecer. Eu reparei que existem alguns vazios que se repetem muito. Eu quero falar de 3 deles, porque talvez você se reconheça em algum. O primeiro vazio é o vazio da validação. Tem homem que passa a vida inteira tentando provar alguma coisa para o pai, ou para a memória do pai, ou para uma voz interna que parece o pai. Conquista, conquista, conquista e nunca sente que é suficiente, porque esse homem nunca ouviu de forma clara: eu tenho orgulho de você, do jeito que você é, não pelo que você faz. E essa frase, a gente vai a vida inteira correndo atrás de uma aprovação que talvez nunca venha, porque ela precisa ter vindo de dentro e não veio. O segundo vazio é o vazio da presença emocional. Esse é mais sutil. É o homem que aprendeu a estar fisicamente presente, mas nunca aprendeu a estar emocionalmente presente. Ele vai no jogo do filho, vai na formatura, tira foto. Ele tá lá, mas na hora de uma conversa de verdade, ele simplesmente trava, porque nunca viu isso sendo feito. E esse homem geralmente repete o padrão, sem querer, sem maldade nenhuma, só porque é o único modelo que ele tem. E o terceiro vazio é o da masculinidade saudável. Esse talvez seja o mais comum de todos. Muita gente cresceu vendo só 2 modelos de masculinidade, ou o pai ausente, ou o pai presente, mais duro, rígido, que não admite erro, que não pede perdão. E aí, quando essa pessoa cresce, ela não tem um terceiro modelo, não sabe como ser homem e ser gentil, ser forte e ser flexível, ser provedor e também ser presente de verdade. Esses 3 vazios não são sentenças, mas reconhecer eles é o primeiro passo para não repetir. Agora eu preciso ser bem claro numa coisa: tudo que eu falei até aqui não é para você sair daqui culpando seu pai. Pelo amor de Deus, culpa é fácil. Culpa é confortável, até porque tira a responsabilidade de você. Ah, eu sou assim porque meu pai era assim, ponto final. Explicação encontrada, caso encerrado. Só que isso aí, cara, não resolve nada, só explica. E existe uma diferença enorme entre entender de onde vem um perdão e usar isso como desculpa para continuar repetindo ele. Entender é isso aqui: ah, eu trato meu filho assim
porque foi assim que me trataram. Agora que eu vejo isso, posso escolher diferente. E culpar seria isso. Eu sou assim porque meu pai era assim e não tem nada que eu possa fazer. A primeira frase abre um caminho e a segunda frase fecha esse caminho. E seu pai provavelmente também estava repetindo um padrão que ele recebeu do pai dele, da época dele, da cultura dele. E isso aí não justifica tudo, não apaga a dor que foi real, mas coloca as coisas no tamanho certo. Ele não estava tentando te machucar, ele estava fazendo o que sabia fazer, com as ferramentas que ele tinha. E você hoje tem as ferramentas que ele não teve. Você está vendo esse vídeo, está pensando sobre isso, está disposto a olhar para dentro. Isso já é diferente, isso já é o começo de quebrar o ciclo. Então, e agora? O que eu vou fazer com tudo isso? Eu não estou aqui para te dar uma fórmula de 5 passos, porque isso não é mecânico, é humano. E humano é mais complicado que uma fórmula. Mas eu quero te deixar 3 direções, não passos, 3 direções. A primeira, nomeia o que faltou. Pega um momento sozinho, sem celular, sem distração, e pergunta para você mesmo: o que eu queria que meu pai tivesse me dito e nunca disse? Pode ser um eu te amo. Pode ser eu tenho orgulho de você. Pode ser simplesmente um desculpa. Só nomear isso já muda alguma coisa dentro de você. Porque você para de sentir um vazio sem forma e começa a entender exatamente o que está faltando. A segunda direção é: se a relação ainda existe, talvez valha a tentativa. Eu não estou falando de uma conversa dramática de filme. Estou falando de algo pequeno. Pode ser uma ligação, pode ser um valeu por tudo que você fez mesmo diante das coisas difíceis. Porque muitas vezes o pai também está esperando uma abertura, só que assim como você, ele não sabe como começar. E a terceira direção, e essa é a mais importante: se você tem filhos ou vai ter, ou se você é uma referência para alguém mais jovem, sobrinho, irmão mais novo, alguém do trabalho, você pode ser a pessoa que dá o que faltou. Você pode chegar e dizer: eu te amo, sem que isso pareça estranho. Pode admitir um erro sem sentir que perdeu a autoridade. Pode estar presente de verdade, não só com o corpo, mas com atenção real. Isso não corrige o passado, mas muda o futuro de alguém que talvez nem tenha nascido ainda. Eu comecei esse vídeo aqui te perguntando o que seu pai não te ensinou. E talvez você tenha respondido essa pergunta dentro de você ao longo desse vídeo. Talvez tenha vindo um nome, uma cena, uma frase que nunca foi dita. E fica com isso, não para carregar com peso, mas para entender, porque toda cadeia tem um elo onde ela pode parar, e talvez esse elo seja você. Não porque você é perfeito, não porque você já resolveu tudo, mas porque você está disposto a olhar, para isso lá na frente. E isso já é mais do que muita gente faz. E vem cá, se esse vídeo tocou em alguma coisa real para você, deixa aquele like, manda esse vídeo para alguém que você acha que precisa ouvir isso aqui. Talvez seu irmão, talvez um amigo, talvez seu pai, entendeu? Cara, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque a gente vai continuar essa conversa nos próximos vídeos. Valeu, tamo junto!